Olá, meu nome é Josguimar Amaral, atuo como missionário no campo de Itabatã, distrito da cidade de Mucuri, última cidade baiana do extremo sul, que faz divisa com o Espírito Santo. Sou casado com uma mulher maravilhosa chamada Kelly, que em novembro, por sinal, dará à luz ao nosso primeiro filho, o Pedro. E recebi por meio de um SMS um convite irrecusável de, da Igreja Batista Getsemane para compartilhar um pouco dos desafios missionários. Espero que com esse brevíssimo depoimento eu venha contribuir não apenas para o cumprimento de uma das tarefas dessa gincana, mas também, principalmente, para uma amplitude da perspectiva em relação à missão local. Eu não quero contar minha trajetória nesses 10 anos de missão, mas o que aprendi e estou aprendendo no decurso do tempo. Em primeiro lugar, eu aprendi nesse período todo que devo nutrir um olhar sóbrio acerca da realidade. O que é isso? Nutrir um olhar sóbrio acerca da realidade. Às vezes a gente olha para o mundo, para as circunstâncias, com um romantismo que não deve ser assim. A gente precisa olhar para o mundo, encarar a realidade do mundo com sobriedade. Com sobriedade. Por exemplo, a tendência natural do mundo não é melhorar, é piorar. As coisas ruins de 10 anos atrás pioraram hoje. Pioraram. E há um escritor chamado Martin Lloyd Jones que em um dos seus livros diz que o mundo é como se fosse uma carne exposta. Porque à medida que o tempo passa, a carne vai apodrecendo. E ele conclui dizendo que o mundo está apodrecendo. Sempre esteve apodrecendo. E a realidade é essa. O mundo progride em sua maldade. A cada dia a corrupção aumenta, a cada dia a insensibilidade aumenta, a cada dia o egoísmo, o materialismo, o imediatismo aumenta. E Paulo já previa isso quando escreve a Timóteo, a sua segunda carta, no capítulo 3, ele diz assim: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, e por aí vai. Então, Paulo lista uma série de características dessa perversão ou dessa progressão do mal. E a gente tem que encarar essa realidade e não se iludir com um tipo de romantismo sobre essa realidade. Eu aprendi isso no decurso do tempo. Uma segunda coisa que aprendi foi que é, foi que apesar foi que apesar dessa dureza do mundo, apesar dessa realidade dura, corrupta, perversa e que progride no mal desse mundo, apesar disso, Deus está acima de todas as circunstâncias e Deus controla todas as coisas. Ou seja, esse pressuposto é fundamental para o meu modelo de vida ou para meu estilo de vida. O fato de eu saber que Deus tem um controle sobre todas as coisas e de que, apesar dessa realidade dura e perversa do mundo, Deus, ele é soberano sobre todas as coisas e vai fazer com que os seus propósitos se cumpram definitivamente, me dá força o suficiente para renunciar muita coisa, para obedecer, para perseverar
Então, o fato de Deus ter o controle de todas as coisas e ele ordenar o que ordenou, vai e proclama o evangelho, é suficiente para mim. É suficiente para que eu possa, com toda perseverança e excelência, dar o máximo de mim para aquele que deu tudo para mim. Então, eu, eu aprendi que olhando para a soberania de Deus, eu tenho força suficiente para perseverar na missão que Deus me deu. E isso você deve fazer também. O fato de você ser cristão já é um chamado para que você seja um servo excelente. E a motivação maior para que você possa cumprir o seu propósito é olhar para o controle de Deus, olhar para a soberania de Deus e para a ordem de Deus. Aí você descansadamente, tranquilamente e corajosamente vai seguir esse propósito. Outra coisa que aprendi é que eu preciso, aliás, todo cristão precisa fazer uma autoavaliação constantemente da sua vida. Constantemente. Eu preciso fazer uma autoavaliação de mim, acerca da minha alma, para que eu não caia no engano do automerecimento, de achar que eu mereço as coisas de Deus e me frustrar quando as coisas começam a ficar difíceis. Eu preciso fazer uma autoavaliação da minha alma para que eu enxergue a minha alma corretamente. Eu sou miserável, pecador, desgraçado e merecedor da graça de Deus. E ao mesmo tempo que enxergo essa fragilidade da minha alma, eu enxergo a grandeza do amor de Deus por mim. Porque imagine só, o Deus Todo-Poderoso e Soberano olhou para esse pecador e o salvou. Então, quando eu faço uma autoavaliação de mim mesmo, eu, além de me enxergar corretamente do ponto de vista de Deus, eu enxergo o outro. E essa autoavaliação vai fazer com que eu me entregue pelo outro. Vai fazer com que eu proclame o evangelho para o outro. Porque o não cristão está numa situação deplorável, triste. E eu preciso mostrar para ele a luz que Deus me mostrou. Eu preciso mostrar para ele que há um remédio para solucionar eficazmente a doença da alma dele. Mas eu só consigo fazer isso quando eu olho para o outro como alguém que tem uma necessidade urgente. Então, essas são algumas coisas que aprendi no decurso da minha trajetória. Estou aprendendo constantemente. Eu poderia listar várias coisas que experimentei, várias coisas que aprendi, várias experiências que tive nesse tempo todo, mas eu preferi, por ser um depoimento breve, deixar essas lições. E que Deus abençoe você e muito obrigado pelo convite.